Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que me assiste aí nessa aula gravada, você que está ao vivo comigo. Bom dia especial para vocês, para você que me acompanha aqui, ó. Muita gente aí, a Patrícia, bom dia Patrícia, Alessandra, opa, bom dia Alessandra. Quem mais? Tauana Amorim, tá aí sempre com a gente. Um bom dia especial para você também, a Renata, a Andréia, José Antônio, Washington, Ruth, Bia, Matheus. Gente, muita gente aí. Eu não vou conseguir falar o nome de todos, mas um bom dia especial para todos vocês. Joia? Eu sou o professor Daniel Lima, sou professor de língua portuguesa e estamos dando início a mais um laboratório de redação. É isso mesmo. E para você que está conosco, que ainda não sabe como funciona, que ainda não sabe a nossa metodologia, que ainda não me conhece, joga na tela, por favor. Vamos lá. Olha lá. Então, nós temos aí o nosso laboratório de redação. Como eu disse a vocês, eu sou o professor Daniel Lima. Se você ainda não me segue nas suas redes sociais, adicione lá, @professor Daniel Lima, tudo por extenso, ok? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar lá no direct do Insta, que eu sempre respondo. E como funciona, né? Nós sempre temos essa pergunta, eu começo os meus programas explicando como funciona o nosso laboratório de redação. E aí, para você que está assistindo pela primeira vez, nós temos basicamente dois eventos. O primeiro evento é o evento chamado de elaboração. Elaboração, é isso mesmo. É o momento em que nós confeccionamos uma redação ao vivo aqui com vocês. Então, são escolhidos temas de provas anteriores e eu procuro fazer sempre uma redação aqui. Nós temos trabalhado com várias redações dissertativas de 30 linhas, que é o modelo mais comum cobrado em provas de concursos, no Enem, nos vestibulares, né? Mas nada impede que em alguns programas, em alguns eventos, nós façamos alguns textos maiores, de 90 linhas, 150 linhas. A questão é só o tempo mesmo que demora para a gente elaborar esse texto. Então, o programa ficaria um pouco maior, tá? Além da elaboração, no dia da elaboração, se você acompanhar com a gente aqui ao vivo pelo canal, eu sempre sorteio 10 pessoas ao vivo para terem a oportunidade de terem a redação corrigida. Então, essas pessoas enviam a redação para mim, eu corrijo e dou o feedback, dou a avaliação do texto, faço algumas recomendações de como melhorar, beleza? E além da elaboração, joga lá na tela de novo, nós temos também a nossa correção. Nós temos a correção, que é o programa de hoje. Hoje nós estamos aqui na correção. Então, é o dia que eu analiso o texto que eu fiz, é o dia que eu corrijo, seleciono aí umas 3 redações dos candidatos que foram sorteados na última aula para serem corrigidos. Então, é um dia bacana, vem para mim. É um dia bacana porque você tem a oportunidade de ver textos de pessoas do mundo inteiro que escreveram sobre aquele tema e enviaram. Então, você tem, no mínimo, 4 textos diferentes sobre a mesma temática. Então, tem gente que faz o texto, escreve uma dissertação argumentativa, tem gente que faz uma dissertação expositiva. E vendo ali os erros, né, que as pessoas cometem, ou os acertos até, você acaba desenvolvendo também a sua competência textual. Então, são 2 oportunidades aí para vocês que acompanham os nossos laboratórios. E, como em um bom laboratório, nós temos a oportunidade de fazermos várias experiências. Qualquer sugestão de tema, sugestão de texto, se quer fazer um texto técnico, provavelmente nós vamos gravar um outro programa falando um pouco sobre um parecer, né? Um estudo de caso. Muita gente fala sobre estudo de caso, muito comum em alguns concursos para carreiras policiais. Se você tiver algum que quiser mandar, mande como sugestão lá no direct no Insta, @professor Daniel Lima. E eu já aproveito para você convidar para assinar aqui o nosso canal, clique aí em assinar o canal, dê um like, dê um joinha nesse vídeo se você gostar do vídeo, se esse vídeo te ajudar, compartilhe com seus amigos, com seus inimigos também pode compartilhar, porque é sempre bom ajudar os outros, beleza? E aí, vamos para frente, né? Vamos para frente porque hoje nós temos muita coisa para fazer. E aí, para começar, gente, o texto passado, né, no programa passado, nós estávamos aqui no programa de elaboração, e o texto motivador, ou seja, o texto que serviu como norte para a nossa redação, foi esse aí. Diz assim, ó:
contas de bolsonaristas, em redes sociais são retiradas do ar após decisão de Moraes. Essa era a manchete, né? Perfis de 16 aliados e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, investigados por suposta disseminação de fake news, foram bloqueados pelo Twitter e pelo Facebook nesta sexta-feira, dia 24. A suspensão das contas foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF. Em nota divulgada nesta sexta, o Twitter disse que agiu estritamente em cumprimento a uma ordem legal proveniente de inquérito do Supremo Tribunal Federal. O Facebook também, por meio de nota, afirmou que respeita o judiciário e cumpre ordens legais válidas. O secretário executivo do Ministério das Comunicações, Fábio Van Garten, criticou a decisão do Supremo e usou o termo censura. Ao publicar a mensagem em rede social, ele marcou uma conta falsa já suspensa do presidente Jair Bolsonaro. A decisão do Facebook e do Twitter de derrubar as contas de apoiadores de @JairMBolsonaro é sem precedentes na rede mundial, que se caracteriza pela ampla liberdade de expressão. A decisão de suspender as contas é contraditória porque a investigação não está concluída. País sob censura, disse. Aqui é um fragmento que teve como fonte o jornal G1, né, com algumas adaptações. Então tá lá. Esse texto motivador foi o texto que serviu como norte. E aí algumas perguntas já aproveita aqui para responder. Lembrando aí a você que se você participa ao vivo conosco, esse programa ocorre aqui no canal do Estúdio Aulas, o canal do Estúdio Aulas aos sábados às 9 horas da manhã. Ordinariamente aos sábados, 9 horas da manhã, tá bom? Então, se você quiser participar ao vivo, canal do Estúdio Aulas no YouTube, você pode participar e tirar suas dúvidas, tá bom? Vamos para frente, vamos dar uma olhada aqui? Então, nós temos lá um texto motivador, temos algumas informações. Posso utilizar alguns elementos daqui? Posso, tá? Eu não vou copiar e colar na minha redação, mas as informações que estão aqui, a questão do ministro, né, Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Aqui nós temos a questão da suspensão, né, a retirada das contas do ar, a posição do Twitter, a posição das empresas, do Facebook. Tudo isso aqui você pode utilizar como informação lá no seu texto, tá? E aí nós estamos diante do nosso tema. Qual foi o tema da elaboração? O inquérito das fake news no STF e as suas repercussões. Vem para mim de novo, olha lá que bacana. Esse tema é um tema inédito, tá? Criado por mim. Até agora não caiu, mas é possível que você veja aparecer nos próximos concursos. É um tema da atualidade, um tema muito recente e um tema que exige um pouquinho de nível. Assim, você precisa sair um pouquinho e um pouquinho além do senso comum para falar sobre. Tá joia? Joga na tela de novo. Nós temos lá o inquérito das fake news no STF e suas repercussões. Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos. Primeiro aspecto está lá, o direito à liberdade de expressão e seus limites. Número 2, as fake news no Brasil e o regime democrático de direito. Eu havia corrigido isso aqui na última aula. Não é o regime, é o Estado democrático de direito. Então, se você está acompanhando essa aula aí, aproveite e corrija aí no seu material. Cadê? Vou pegar um preto aqui. Então, é o Estado democrático de direito, ok? E número 3, a suspensão das contas dos investigados e suas possíveis repercussões. Gente, cuidado com isso daqui, porque é uma redação que vale 30 pontos, ok? Essa redação vale 30 pontos. E aqui, né, nós temos uma orientação de que cada um desses aspectos vai valer 9,5. Eu sei que alguém já deve estar se perguntando, Daniel, mas cadê aquele outro 1,5 ponto? 1,5 ponto corresponde aí a 0,5%, né? Daria 1%. É isso mesmo, gente? Eu sou professor de português, então 1% dá 3. Então, geralmente, às vezes, 1%, 0,5%, essa pontuação é dada por legibilidade, respeito às margens e paragrafação. Quase todo mundo ganha esse 1,5 ponto, esse 3 pontos, 1% da nota em média, tá bom? Então, isso daqui é uma pontuação que você já vai ter. Lembrando que eu quero chamar a atenção de vocês para isso daqui, ó. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? A sua missão é falar sobre isso.
Se você escrever uma excelente redação sobre fake news, você vai ter uma nota muito baixa e você corre o risco de não passar. Então, a sua nota vai ser distribuída aqui. Eu estou corrigindo sua redação, eu vou procurar lá. Ó, tem que ter uma relação. Direito à liberdade de expressão e seus limites. Eu vou procurar esses dois elementos aqui. As fake news no Brasil e o Estado Democrático de Direito. Você tem que conseguir relacionar isso daqui. E a suspensão das contas dos investigados e suas possíveis repercussões. Observem que em cada temática dessas, em cada aspecto, nós temos conjunções aditivas aqui, ó. Então você tem que ser capaz de linkar esses dois elementos, ó, o fake news e o Estado Democrático, a suspensão das contas e as repercussões. Você tem que ser capaz de falar sobre os dois, dar exemplos para você ganhar a nota máxima, que é de 9,5, ok? Se você pelo menos citar isso daqui, você já ganha alguma pontuação. Mas para que a sua nota chegue ao máximo, para que você ganhe o mais próximo do 9,5, você tem que trabalhar isso daqui com propriedade. E aí, cuidado, pessoal. De novo, eu chamo a atenção de vocês para isso. Nós vamos corrigir algumas redações aqui. E eu não sei se isso vai acontecer. Mas é muito comum de pessoas que se afastam da proposta. Não vão fugir. A pessoa que escrever sobre fake news, escreve um texto sobre fake news, sobre influência na política, sobre as fake news no mundo, escreveu uma redação inteira sobre as fake news. Deu fuga ao tema? Não. Vai ser eliminada a redação? Não. Mas ela irá se afastar do tema, irá abordar os aspectos tangencialmente. E uma abordagem tangencial dos aspectos também dá margem para que o examinador te dê uma nota tangencial, uma nota aquém daquela que você poderia ganhar, tá? Então, cuidado com isso, cuidado para não se empolgar, se deixar levar. Eu falo muito para os meus alunos aqui para planejar a sua redação antes. Se você quiser aqui, ó, joga na tela de novo. Se você quiser, na hora da prova, aqui você pode puxar algumas setas e colocar o que você vai escrever aqui, ó. Pô, direito à liberdade de expressão. Aí você, eu vou falar aqui sobre a Constituição Federal de 88, não sei. Aí tem que ir seus limites. Aí você vai falar sobre limites. Tem limites ou não tem? Não sei. Você vai dizer aqui, não tem limites. Não tem, por exemplo. Então você já coloca algumas ideias aqui para você não fugir, não se deixar levar. Isso parece inocente, mas acontece muito, tá? Espero que não aconteça nas redações de hoje. Agora vamos avaliar o texto que eu desenvolvi aqui na aula passada, o texto sugerido, fica aí como uma sugestão para você que nos acompanha. Beleza? Vamos lá. Esse foi o texto elaborado por mim na última aula. Aqui eu coloco esse texto inteiro, eu sei que não dá para ler aqui, mas para a gente fazer uma análise estrutural, tá? Eu gosto sempre de fazer uma análise estrutural para você ver que o texto está bem organizado. Olha lá, nós temos aqui 5 parágrafos. Eu gosto muito de redações dissertativas de 30 linhas com 5 parágrafos. Por quê, Daniel? Porque, para quem assiste aí, para quem acompanha o programa já há algum tempo, sabe disso. A estrutura clássica do texto dissertativo tem introdução e conclusão. Então, eu sempre coloco conclusão. Esse sempre é relativo, mas geralmente eu coloco um parágrafo para introdução e um parágrafo para conclusão. E aí, como a banca pediu para eu abordar 3 aspectos, o que eu faço aqui? Eu coloco 3 aspectos para o desenvolvimento. Lembrando aí, como são 3 aspectos, o parágrafo, a unidade parágrafo, ela se justifica para abordar um assunto. Então eu vou falar sobre o aspecto 1 nesse primeiro parágrafo, eu vou falar sobre o aspecto 2 nesse parágrafo e vou falar sobre o aspecto 3 neste outro parágrafo. Beleza? Então, só para você entender aqui a dinâmica, ó, 1, 2 e 3, ó, A1, A2, A3. Então, direito à liberdade de expressão e seus limites, A1. Tá aqui. As fake news no Brasil e regime democrático de direito, A2. E a suspensão das contas dos investigados e as possíveis repercussões, A3. Tá? Então, essa foi a minha divisão aqui. Uma sugestão que eu dei foi
juntar, tentar trabalhar esses aspectos do desenvolvimento, porque isso daqui que vale nota, eu não vou restringir a abordagem desses elementos só aqui no miolo do texto, né? Então eu faço menção a esse A1, A2, A3 aqui também. Então eu posso colocar um A1, A2 e A3 aqui também, claro que fazendo uma paráfrase, né? Fazendo uma paráfrase. Eu posso colocar o A1, A2 e A3 aqui na conclusão também. De novo, sempre parafraseando para não ficar um texto muito repetitivo, ou pelo menos você utilizar as mesmas palavras. Tá? É um texto redondo, é um texto fechado. E aí, Daniel, por que você sugere colocar esse A1, A2 e A3 tanto na introdução quanto na conclusão? Porque, olha só, a nota, gente, a nota é aqui, ó, A1, A2 e A3. Então, para não ficar com a nota restrita ao miolo e perder essas linhas aqui, eu não quero perder esse tanto de linha aqui, ó, na minha redação. O que eu faço? Eu faço uma alusão a eles. Então, o examinador, quando ele vem aqui, opa, dentro da introdução apareceu alguma coisa ali sobre os aspectos. Ele vem aqui e fala, opa, na conclusão também apareceu alguma coisa sobre os aspectos. Olha que bacana, eu tenho um parágrafo inteiro falando sobre esse. Então, eu vou dar a nota máxima para esse daqui. Eu vou dar um 9,50, porque eu achei ele ao longo de toda a redação. Beleza? Contrariamente, se eu acho A1 só em um parágrafo e esse A1 lá num parágrafo, vamos pensar aqui, ó, dentro desse parágrafo só está dentro das duas linhas, eu procuro e só encontrei A1 dentro de um parágrafo e só faz uma menção dentro de duas linhas. A nota vai ficar baixa, tá? Lembrando que o meu objetivo em redação, quando eu escrevo para concurso, quando eu escrevo para prova, para certame, o nosso objetivo é o quê? Nota. É nota. Eu não quero ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, eu quero ganhar a maior nota que eu conseguir. Objetivo, entre 80% e 100% da nota, tá bom? Então, vamos para frente, vamos analisar o que eu fiz aí. Joga lá na tela de novo, e aqui nós vamos analisar o nosso parágrafo. Vamos lá, temos participação aqui do pessoal que está nos acompanhando. Falando, Daniel, esses temas polêmicos, tenho medo de pesar a mão e às vezes ele sai com uma análise superficial. Soraya, na hora da prova você tem que avaliar, né? E aí uma recomendação é não se empolgar, não misturar sentimento na hora da prova com a execução da redação, tá? Então, faça a redação. Se você for fazer um texto argumentativo, você vai ter que se posicionar, né? Mas, cuidado. Analise a tendência da banca, é sempre bom você analisar também uma tendência da banca, se ela é mais para a esquerda, mais para a direita, se ela quer um texto imparcial. Nesse texto aqui, só para quem não acompanhou o vídeo passado, se você não acompanhou, você pode procurar aí na descrição do vídeo, vai ter o link para a aula passada. Eu escolhi eu optei por fazer um texto expositivo, tá? Então eu não vou fazer afirmações, a ideia aqui é transmitir uma informação e não defender um ponto de vista. Eu não procuro convencer ninguém de nada. Show? Vamos para frente então, olha lá. Primeiro parágrafo diz assim: a instauração de inquérito criminal pelo STF para apurar as notícias falsas conhecidas como fake news desencadeou uma série de repercussões. Então, o texto pede para falar sobre repercussões, né? As fake news e as repercussões, ó. De um lado, os críticos defendem que se trata de censura. De outro, a corte afirma que age em defesa do Estado Democrático de Direito. Então, aqui, censura seria um limite, né, à liberdade de expressão, tá vendo? Os críticos defendem que se trata de uma censura. Então, eu estou fazendo uma menção aqui no texto aos limites da liberdade de expressão, né? E de outro, a corte afirma que age em defesa do Estado Democrático de Direito. Lembra disso? Que era para falar sobre isso aqui, ó, Estado Democrático de Direito e as fake news. Então, lá no primeiro parágrafo do meu texto, eu abordei tudo. Claro que fazendo aí uma paráfrase, eu não vou copiar e colar, tá joia? E aí, lembrando, uma dica importante para você que escreve sua redação, esta semana eu corrigi muitas redações sobre isso, e em quase todas eu tive que colocar aspas. Fake news é uma palavra estrangeira, então há uma recomendação de você destacar essas palavras estrangeiras no seu texto, destaque com aspas, tá joia? Beleza, vamos para frente. O artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que todo ser humano tem direito à liberdade de expressão,
Esse texto foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, mas, segundo o ministro Alexandre de Moraes, tá vendo? Eu peguei Alexandre de Moraes lá do texto, ó. Essa liberdade tem limites e não pode violar outros direitos e garantias igualmente elencados na Carta Magna. Lembrando aí que Carta Magna é sinônimo para Constituição Federal. E cuidado, pessoal, Constituição Federal é com letra maiúscula, tá bom? Constituição Federal. E não basta colocar só Constituição. Ah, a Constituição diz isso. A Constituição do quê? Né? Tem que ser Constituição Federal. E aí, se você quiser colocar a Constituição Federal de 1988, porque tem várias, o Brasil, por exemplo, possuiu várias constituições, né? E Carta Magna também com letra maiúscula, porque é sinônimo de Constituição Federal, para evitar repetição. Tá joia? Então, o que eu disse aqui? Ó? Falei sobre liberdade de expressão e seus limites. Falei, tudo bem? Usei a Declaração Universal de Direitos Humanos, usei a Constituição Federal e eu falei sobre o primeiro aspecto. Vamos para o segundo aspecto, se você não se lembra qual é, as fake news no Brasil e o Estado Democrático de Direito. Vamos lá? Um dos direitos supostamente ameaçados pela fake news é o direito ao voto. Para os defensores das ações do STF, as falsas notícias interferem nas eleições, podem promover o estado de guerra entre os cidadãos e ameaçar o próprio Estado Democrático de Direito. Dessa forma, as notícias que defendem o fechamento do Congresso Nacional e do STF constituiriam um atentado à democracia. Então, olha só, eu falei sobre fake news e o Estado Democrático de Direito, né? Como que as fake news impactaria? Aí eu coloquei que segundo as pessoas defendem, né? Segundo elas, as fake news seriam o quê? Um atentado à democracia, ou seja, um atentado ao próprio Estado Democrático de Direito. Ou seja, eu fiz essa relação entre fake news e o Estado Democrático de Direito? Fiz. Essa era a nossa missão. Vamos para frente, vamos para o próximo parágrafo. E aí agora é para falar, se você não está lembrado aqui, agora a 3 é para falar sobre a suspensão das contas e as possíveis o quê? Repercussões. Deixa eu apagar isso aqui que tá uma bagunça, né? Repercussões, ó, suspensão das contas e possíveis repercussões. Vamos ver se eu conseguir fazer isso lá na frente, tá bom? Cadê? Tá lá. Em razão da divulgação de notícias classificadas como antidemocráticas, e aí aqui eu estou falando das fake news, né? O ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio das contas dos investigados nas redes sociais, tanto no Brasil quanto no exterior, ou seja, fechamento das contas. As empresas notificadas questionaram a determinação e afirmaram que a decisão extrapola os limites de jurisdição. O certo é que esse embate poderá se transformar em um caso de direito internacional. Quando eu falo de caso de direito internacional, eu estou falando de repercussões, inclusive repercussões o quê? Internacionais. Ó, aqui nós falamos sobre as empresas que questionaram, né, possíveis repercussões, e o caso, né, esse embate poderá se transformar em um caso de direito internacional. São possíveis repercussões aí. Daniel, poderia dar exemplos das repercussões aqui? Poderia, se tivesse espaço, sem nenhum problema. E aqui eu quero parar um pouquinho neste parágrafo em especial, poderia parar em qualquer um, mas só para chamar a atenção de vocês para uma coisa. Vem para mim aqui. É uma outra dica, tá? Como hoje o laboratório é de correção, eu passo para vocês sempre algumas orientações para melhorar a qualidade dos textos de vocês, né? Porque no dia da elaboração não tem jeito, eu estou pensando e escrevendo aqui. Dentro da unidade paragrafal, nós temos também que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Então você abre a ideia, existem formas para você abrir a ideia, dentro de breve tempo eu devo montar um curso aí de redação para mostrar como é que você faz isso, possibilidades de se introduzir um parágrafo. Você desenvolve essa ideia e você fecha. Porque senão tem aquela sensação de que você está lendo e você bate a cara na porta, como se você estivesse andando e pum, ponto final aqui, uma porta na sua cara. Então tem introdução, tem desenvolvimento, você precisa fechar a ideia do parágrafo. Vamos dar uma olhada no texto, vamos de novo para cá, olha só. Ó, em razão das notícias classificadas como antidemocráticas, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio das contas dos investigados nas redes sociais, tanto no Brasil quanto no exterior. Olha o que eu fiz, eu abri a ideia. Abri a ideia aqui, ó, no primeiro período. Aí agora eu vou
fazer a relação, né? Tem que ligar, tem que desenvolver isso daí, ó. As empresas notificadas questionaram a determinação. Que determinação, gente? Do fechamento, né, das contas aqui, do bloqueio das contas. E afirmam que a decisão extrapola os limites de jurisdição. O que eu fiz agora nesse segundo período? Eu desenvolvi. Então, aqui no primeiro período eu tenho uma introdução, no segundo período eu vou ter um desenvolvimento e agora eu preciso fechar. Ó, o certo é que esse embate poderá se transformar em um caso de direito internacional. E aqui no último período eu concluí, dei uma conclusão ao meu parágrafo. Tá? Imagine se eu parasse aqui, ó. Vamos lá, vamos imaginar que se eu parasse aqui, ó. As empresas notificadas questionaram a determinação e afirmam que a decisão extrapola os limites de jurisdição. Aí passo para o próximo parágrafo. Tá, mas e aí? Faltou alguma coisa, percebe? Você está lendo, tem uma informação, tem, mas faltou aquele arremate, faltou aquele fechamento. E é sempre legal, claro, que se você tiver tempo e habilidade para fazer isso, colocar aqui a conclusão. Eu coloquei a conclusão, a minha conclusão aqui foi bem pequenininha, um período pequeno, e é uma das recomendações também, uma outra recomendação que eu faço para os meus alunos sempre é escrever períodos curtos. Então, dentro de um parágrafo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, eu utilizei 3 períodos, tá? Um para introdução, um para desenvolvimento e um para conclusão. E aí, para fechar o nosso quinto parágrafo, a minha conclusão ficou assim, ó. Ao que tudo indica, o inquérito das fake news no STF está apenas no começo. Ó, tá vendo? Uma introduçãozinha aqui, ó. Falando sobre fake news. Cercado por contradições aparentemente motivadas por interesses políticos, o caso produz efeitos no Brasil e no exterior. Ó, isso daqui eu estou falando sobre as repercussões. Tá vendo? Se produz efeito no Brasil e no exterior, falando sobre as repercussões. E aí eu vou fechar o parágrafo aqui vai ser a conclusão do parágrafo e a conclusão da redação. Tudo isso aqui é conclusão, gente. Mas o último período eu vou fechar, para fechar legal, tanto o parágrafo quanto a ideia de todo o texto. Resta ao povo, detentor do poder. Quando eu coloco esse detentor do poder, eu estou falando do Estado Democrático de Direito, tá? Estado Democrático de Direito, democracia, ou seja, o povo titular do poder. Resta ao povo esperar para saber até onde vai o limite de sua atuação. Quando eu trago limite aqui, eu estou falando sobre o direito de expressão, né? A liberdade de direito de expressão e seus limites. Será que tem limite? Será que não tem? Então eu fiz uma alusão aqui. Pessoalmente, vem para mim, pessoalmente é muito difícil a gente falar sobre o nosso texto, porque foi um texto que eu elaborei, então é como se fosse um filho, né? O nosso filho sempre é bonitinho. Então eu gostei do texto. Em particular, eu gostei do texto, ele abordou os temas, os aspectos exigidos pela banca. Os parágrafos estão bem estruturados, tem introdução, desenvolvimento, conclusão. É um texto expositivo, ou seja, eu não escrevi para defender nenhum ponto de vista, então você não vai encontrar tese aqui e argumentos. Eu achei que ficou legal. Se você gostou também, aproveita aí, dá um like, dá um joinha nesse vídeo. Vale a pena você até transcrevê-lo, porque quando você transcreve, você também se apropria de algumas habilidades, de coesão, coerência, sequenciação textual, tá bom? E aí algumas pessoas já estão aqui participando no nosso chat ao vivo, fazendo algumas perguntas, né? Professor, as bancas geralmente têm algum posicionamento político, o examinador pode levar em consideração a opinião do candidato? É uma pergunta aí da Maraísa. Sim, as bancas têm... dizem que não, né? Mas a gente sabe que tem sim posicionamentos políticos. Isso nunca é oficial, esse posicionamento, nunca a banca vai falar eu sou de esquerda, a banca, eu sou de direita, eu sou de centro. A banca não vai falar isso. Mas a gente sabe que existem, até pelos temas, até pelas pessoas que participam dela. Então não é o examinador, tá? O examinador ele não vai te penalizar, ele propriamente, se for uma banca responsável. Geralmente para corrigir esses textos, eu já tenho mostrado aqui em outros programas, nós temos um espelho, né? Nós temos aí um padrão de resposta, esse padrão de resposta é compartilhado entre todos os examinadores que irão corrigir as redações e eles precisam seguir aquele padrão de resposta que é o gabarito da redação. Tá joia? Vamos para frente então. Aqui nós temos aqui outras perguntas. O colega está falando, Daniel, cada parágrafo deverá conter quantas linhas? Aqui nós temos uma divisão média, né? Se você viu ali a análise da estrutura do meu texto, eu tenho 30 linhas.
Eu vou deixar um parágrafo para a introdução, um parágrafo para a conclusão e um para cada um dos aspectos, eu vou fazer uma divisão média, tá? E aí eu vou ter uma média de 6 linhas. É claro que em um parágrafo eu posso ter 5, no outro parágrafo eu posso ter 7. O que eu não recomendo é um parágrafo com 2 e outro com 10, um com 3, outro com 5. Parece não, né? O candidato não se preocupou com a forma, com a estrutura e ele não planejou o texto dele. Até porque os 3 aspectos têm pesos iguais, 9,5 para cada um dos 3. Então eu preciso dosar o espaço que eu tenho para os 3, porque eu quero ganhar nota nos 3. Se eu falar muito, se eu escrevo 15 linhas sobre o primeiro aspecto e depois eu escrevo 5 sobre o segundo, 5 sobre o terceiro, a tendência é eu ganhar mais nota no aspecto que eu desenvolvi mais e menos nota nos aspectos que eu desenvolvi menos, tá bom? Então, o equilíbrio é uma recomendação, tá joia? Vamos analisar então alguns textos, gente? Vamos lá, pessoal que escreveu pra gente aí, muito obrigado por ter participado do nosso programa. Nosso programa só existe aí por causa da participação de vocês mesmo, tá? Continuem escrevendo, continuem mandando, participando do nosso programa aqui, porque esse programa só acontece pela participação de vocês. Vamos analisar, vamos corrigir alguns textos aqui ao vivo, tá, gente? Eu não corrigi esses textos anteriormente. Me ajudem lá. Olha lá que bacana. Aqui nós temos uma redação que foi selecionada para correção, até porque a imagem está limpa, né? Está clara, está bem legível aqui, bem visível aqui. Vamos fazer uma análise estrutural da redação para saber quantos parágrafos tem. Então eu tenho um parágrafo aqui, um segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo e quinto parágrafo. Então, observe aqui. De cara você já vê que o quinto parágrafo é um parágrafo menorzinho, né? Um parágrafo pequenininho aqui de 3 linhas. Eu não sei o que ele fez, o que ele colocou ali, mas ao olhar para essa redação isso já chama a atenção. Por que foram 5? E o que tem nesse pequenininho aqui? Será que é só a conclusão? Sei lá, sobraram aí 3 linhas? E ele falou, vou jogar uma conclusão aqui. É possível, tá? É possível. Vamos para frente? Vamos dar uma olhada lá. Ajudem. Diante das constantes divulgações de notícias falsas, conhecidas, né? Pelo nome popular fake news, o Supremo Tribunal, Tribunal com letra maiúscula, Federal Brasileiro, que brasileiro... Civil, aqui nós temos um problema com letras. Não sei se vocês estão percebendo isso daqui, parecem algumas letras, maiúsculas. Então, cuidado. Tem gente que fala assim, Daniel, eu posso misturar letra de forma com letra cursiva? Não tem nenhum problema. Geralmente as bancas não penalizam isso, tá? Desde que seja legível. Por exemplo, a palavra falsas aqui, Falsas você... legível, dá para ver que é a palavra falsas, mas o F é de forma e o restante é cursivo. Problema nenhum, problema nenhum. Agora, cuidado, porque esse F de forma aqui, parece um F maiúsculo, tá vendo? E o restante cursivo. Olha esse S aqui, o S tudo bem, né? Mas aqui, nós temos umas letras que se destacam, constantes, parece letra maiúscula. E aí, em contrapartida, em Supremo Tribunal Federal, o T, que deveria ser maiúsculo, é um T minúsculo. Isso daqui pode tirar ponto? Pode sim, tá? Então, cuidado, vem para mim. Vai lá a dica para você que está aí acompanhando. Cuidado, tem problema misturar letra de forma com letra cursiva? Como regra, não. Eu posso escrever tudo com letra de forma? Posso. Eu posso escrever tudo em caixa alta, Daniel? Minha letra é toda aquela em caixa alta, tudo maiúscula. Pode? Pode. Lembrando que você precisa destacar as letras maiúsculas das demais. Então, se você for escrever tudo em caixa alta, a maiúscula deve ser um pouquinho maior que as demais. Tá joia? Agora aqui, você tem que ter um cuidado. O texto está bom, ele está até desenvolvendo bem na leitura, mas essa mistura de letras de forma cursiva e algumas aparentemente maiúsculas poderão comprometer a nota, ou seja, podem ser considerados erros e aí esses erros irão entrar no cálculo para subtrair da nota que a banca vai te dar. Tá joia? Então, segue a dica, vamos para o texto. Continua lá. Civil, tá vendo? Na necessidade de instaurar o inquérito das fake news.
ponto. Para investigar possíveis delitos causando decisões no campo político do país. Tá vendo que campo parece com letra maiúscula, político com letra maiúscula? Isso daqui iria penalizar o candidato. E esse aqui não caberia um ponto final, né? Se viu na necessidade de instaurar o inquérito das fake news, aí caberia até uma vírgula aqui, vírgula, para investigar possíveis delitos causando, eu recomendo evitar esse gerúndio, né? Aí poderia colocar assim, o que causou. Lembrando aí, gente, que na hora que o examinador vai corrigir a redação, não faz isso aqui não, tá? Aqui são sugestões, o programa é para vocês, tá? Então vem para mim aqui novamente, o programa é para vocês, o programa aqui é para você aprender ou desenvolver a sua habilidade escrita. Então eu corrijo e já faço algumas sugestões. Mas no dia da banca, no examinador, ele corrige isso aqui de forma bem rápida, ele não faz sugestões, ele só marca X, erro e pau na máquina, tá joia? Joga na tela de novo, por favor, vamos lá. Esse é o primeiro parágrafo. Vamos para o segundo parágrafo. Tá lá, me ajudem. A liberdade de expressão foi reconhecida na Declaração dos Direitos Humanos, como também foi mencionada na Constituição Federal de 1988 do Brasil, nas quais prevêem a liberdade de expressão, tendo em seu texto a ressalva da vedação ao anonimato. Entretanto, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, Moraes é com E, tem entendimento doutrinário contrário a esse limite. O mesmo, e aí, pessoal, outra atenção aqui, ó, isso daqui eu vou chamar a atenção de vocês, eu paro para chamar a atenção. O mesmo, apesar de encontrarmos por aí desse jeito, ele não exerce a função de pronome. Então, olha lá, eu estou lendo isso daqui e acompanha comigo. Ele fala assim, ó, o mesmo se manifestou como se o mesmo retomasse quem? Alexandre de Moraes. Só que o mesmo não é pronome para retomar. Ele não retoma. Então, esse emprego de o mesmo aqui está equivocado. Isso daqui é penalidade, tá? Penalidade. Vai perder ponto. O mesmo não é pronome. Então, poderia colocar aqui, o ministro se manifestou a favor da redução dessa liberdade de pensamentos e opiniões por alguns, cadê, gente? Por alguns integrantes da... Não entendi agora, me ajudem de novo, ó. O mesmo se manifestou a favor da redução dessa liberdade de pensamentos e opiniões por alguns integrantes da sociedade, talvez seria para alguns, né? Não sei, isso daqui ficou meio complicado, e para alguns integrantes, faltou aqui concordância, e aqui nós temos um problema aí com a relacionada à coerência, né? Deu uma certa ambiguidade ali. E mencionada falta o N, né? Tem gente falando aqui, já me ajudando na correção também, mencionado falta o N. Então pronto, tem algumas penalidades aqui de ortografia, acentuação. Vamos lá. Mas o texto está bacana, ele está falando sobre a questão da liberdade de expressão. A liberdade de expressão está lá na Carta Magna, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e ele está dizendo que o ministro ele colocou limites. Então ele fez essa relação, tá bom? Vamos para frente. Entre os principais riscos para os brasileiros, tá vendo? Ó, brasileiros é com letra minúscula, isso daqui é penalidade na hora. Entre os principais riscos para os brasileiros, entende o STF, que o risco ao Estado democrático de direito pela ameaça das fake news, entende o risco ao Estado democrático de direito pela ameaça das fake news. Aí faltou alguma coisa, né? Faltou concluir, tacou o ponto final. Tá vendo que às vezes o ponto final parece uma porta na cara? Que você tá lendo e dá uma portada das fake news, pum, ponto. Diante do aumento de polêmicas dessas, ó, tá vendo aqui, ó, notícias
Se notícias, se você for separar as sílabas de uma palavra, você precisa colocar hífen, tá? O hífen é utilizado para marcar a separação das palavras. Ah, Daniel, mas eu tenho uma margem aqui, eu posso colocar o hífen aqui? Jamais, nada fora da margem. Se acontecer isso, não tem jeito mesmo, você vai colocar um underline aqui, né? Abaixo da linha, gente. Aqui eu estou escrevendo com caneta vermelha para destacar, mas se fosse preta e eu colocasse aqui em cima da linha, o examinador poderia não ver, tá? Então, aqui, ó, já é um erro, tá? É erro de ortografia. Então, polêmicas dessas notícias falsas. Vamos de novo. Diante do aumento de polêmicas dessas notícias falsas aqui eu não sei o que é, e a capacidade de influência a população. Isso daqui ficou meio complicado. Vamos ler de novo. Ó. Diante do aumento de polêmicas dessas notícias falsas e a capacidade de influência a população e gerando conflitos, tá bem vago aqui, tá bem o texto. Vamos lá. Entre apoiadores governamentar. Me ajudem aí, pessoal. Não estou entendendo isso aqui. Entre apoiadores, isso aqui eu não sei o que é, né? E oposições, deixando, olha lá o gerúndio, o problema aqui do gerúndio, o país à beira de uma guerra civil. Isso daqui também está bem complicado, este período aqui. Vamos ver. Ó, havendo a necessidade de intervenção por parte do ministro do STF. Governistas, né? Poderia ser, né? Entre apoiadores governistas, né? Pode ser. Mas na hora da correção, gente, olha só, vem para mim. Na hora que a gente está corrigindo o texto, e aqui eu estou fazendo... Claro que a gente faz o possível, a gente tem que fazer o possível para tentar decifrar a palavra. Mas na hora que a gente está corrigindo, imagine, vamos só pensar em um concurso aí que você tem 5.000 redações para corrigir. Cada examinador tem uma média aí de 1.000 redações, 800 redações para corrigir. A gente tenta, não encontrou, pau, tá? Depois você entra com recurso, aí eu vou ter mais tempo. Se eu decifrar, beleza. Se não decifrar, indefiro o recurso e fica com a nota que tá. Tá joia? Vamos de novo, vamos lá. Então, havendo a necessidade de intervenção por parte do STF, aqui falou alguma coisa sobre a questão do Estado Democrático de Direito, mas como o texto ficou comprometido aqui, como o entendimento ficou comprometido, vamos para frente, vamos ver o que tem mais lá, né? Vamos lá. Cabe ressaltar que o ministro Alexandre de Moraes, após várias disseminações de fake news por despacho, ó, isso aqui não existe não, isso aqui é penalidade, tá? O hífen aparece aqui, ó, por despacho, vírgula. Determinou a suspensão de contas das redes sociais, tanto no âmbito nacional como no internacional. O que se... Ó, isso aqui também não existe, tá? É ponto, não é bolinha. O que se intensificou ainda mais... O que intensificou ainda mais as discussões sobre o limite da liberdade de expressão. Por parte dos governistas, é tida como censura. Já a oposição entende que é necessária a decisão do STF. Então, aqui está falando sobre a suspensão, né, das redes sociais e falou. Mas vamos lá para frente, vamos ver o que tem no finalzinho aqui ainda. É importante compreender que essas discussões estão apenas no início, tendo em vista que há muito que ser investigado até o desfecho sobre o tema. Beleza, vem pra mim, tem gente me ajudando lá, falando assim, João Antônio falando, tá faltando N, tá. Várias coisas, né, João Antônio? Aqui a gente faz uma leitura e avaliação do texto que nós acabamos de ler. Olha que legal, cara. Olha que rico aqui
que é o laboratório de redação, a oportunidade que nós temos de avaliar um texto de uma pessoa que enviou para a gente. Eu não sei quem é, gente, realmente eu não sei quem é. Eu baixo todos os textos das pessoas e escolho alguns ali. São escolhas aleatórias até. Geralmente por questão de visibilidade, porque como são imagens, as imagens têm que ter uma boa qualidade para apresentar aqui. Então eu escolho, mas isso é muito rico, porque a gente observa uma coisa legal do texto. Primeira coisa, a pessoa escreveu sobre o que a banca pediu para escrever? Esse é o primeiro ponto a ser avaliado. E a resposta é sim, ela escreveu sobre o que a banca pediu. Você consegue encontrar esses elementos distribuídos ao longo do texto, e cada um mais ou menos no seu quadrado. Então isso garante para ela uma porcentagem da nota. A redação ela é corrigida em dois momentos. Primeiro, o examinador te dá uma nota, então leia o texto, veja lá, ele falou sobre? Falou! Então a gente precisa dar uma nota para ele. Ah, Daniel, o texto dele apresenta muitos erros. Ok, e ele sabe disso, que para cada erro vai ter uma penalidade. Então, primeiro nós damos uma nota e depois nós descontamos as penalidades provocadas pelos erros. Ou seja, diante de uma correção assim, é possível muitas vezes o candidato perceber que ele conseguiu nota para passar, às vezes, né, ele conseguiu nota para passar, mas os erros os erros que ele cometeu, às vezes o retirou do certame, né? O retirou do concurso, do vestibular, da vaga. Tá? Retirou a vaga dele. Então, vamos lá. Uma nota média para isso daqui valendo aí 30 pontos. Eu não vou ficar fazendo cálculo, até porque quem faz esse cálculo geralmente é o próprio sistema. Tá? A banca tem sistema, tem computadores que faz isso daí. Professor de português, não é de matemática, né? Mas, gente, uma nota média para essa redação. Esta redação aqui, ela ficaria com uma nota bem média mesmo. Quando eu falo média, média de 50%. Tá? Então, estaria em torno de 15 pontos. Joga lá na tela, por favor, de novo. 15 pontos seria a nota média aí para ele. Daniel, ele estaria dentro com 15? Geralmente, 15 garante a aprovação, né? 50% da nota garante a aprovação. Mas, pela quantidade de erros, ó, se o examinador fosse pegar considerar essas letras maiúsculas e minúsculas aqui, talvez a nota dele poderia ser um pouco menos, e um pouco menos ele está fora, tá? Um pouco menos ele está fora. Ou um pouquinho mais, a depender aí do examinador. Mas a média da nota dele é de 50%. E aí vem para mim, muita gente vai falar, que isso, Daniel, 50%, olha só a quantidade de erros. De novo, ele tem essa nota média de 50%, ele ou ela, né? A gente não sabe. Provavelmente ele, pela letra, né? A gente mais ou menos direciona, dá para saber. A nota média, porque ele escreveu sobre o que a banca pediu. Tá? Tem erros, tem dificuldade com ortografia, concordância, textualidade? Tem, mas ele fez o que a banca pediu. Então, por isso que a nota dele ficou entre uma média de 50%. Existem muitas pessoas que escrevem bem, e aí agora eu chamo a atenção, por isso que é da nossa riqueza aqui do programa do Laboratório de Redação e Correção. Olha lá. Por que essa riqueza? Porque tem muita gente que escreve bem, mas poderia ser reprovado, poderia tirar uma nota de 5 pontos, uma nota próxima a 0, se você tivesse escrito um texto muito bem escrito, mas se desse fuga ao tema, se não abordassem os aspectos, ou se afastasse dos aspectos. Entendeu isso? Então a textualidade dele não é boa, a ortografia não é boa, as questões gramaticais não favorecem. Mas ele falou sobre o que a banca pediu, e isso é um ponto importante. E por isso um candidato desse daqui pode passar, e um candidato que escreve muito bem, mas não escreve sobre o que a banca pediu, pode reprovar. É isso que faz a diferença na hora da prova. Aliás, uma das diferenças, tá joia? E nesse caso, esse candidato aqui só precisa corrigir problemas gramaticais, problemas textuais. Porque fazer a redação, ele já tem uma ideia de como faz. Beleza? Vamos para a próxima, porque nós temos mais 2 redações para corrigir. Se você concorda com a nota, coloque aí concordo. Se você discorda, coloque lá concordo também. Pode interpor recurso. Dá um like, aproveita para dar um like aí no nosso vídeo, gente. Compartilhar com o coleguinha. Vamos para frente. Assinar o canal também, né? Esse é o momento de aprender. A pessoa que escreveu, justamente, a pessoa que escreveu só precisa de alguns ajustes. Aqui estou lendo as participações do pessoal que nos acompanha aqui ao vivo. Vamos lá? Vamos mais uma?
Olha só, gente, aqui nós temos uma outra redação, tá? Eu brinco às vezes com os meus alunos, assim, a gente mostra a imagem e eu falo, gente, e aí, homem ou mulher? Responda aí pra mim, você que tá ao vivo comigo. E aí, o que você acha? A gente não coloca o nome, né? Mas homem ou mulher aqui? Ó, um parágrafo, outro parágrafo, mais um, outro parágrafo, outro parágrafo. 1, 2, 3, 4, 5. Diferentemente do outro, aqui nós temos um parágrafo inicial menor e os demais estão bem dosados, tá? O que a pessoa fez? Não sei, né? Tem gente falando aqui, mulher, com certeza. Aparentemente não, tá, Tawana? Aqui provavelmente homem. Essa letra aqui é uma letra mais para homem. Não sei, mas é uma letra mais de homem. Vamos lá! A disseminação de notícias e informações não verídicas nos tempos atuais, de tecnologias avançadas, é o motivo de grandes males nas estruturas sociais modernas. Olha que bacana. Ele utilizou o primeiro parágrafo para fazer uma introdução. Fazer uma afirmação. E essa afirmação é a introdução dele. Daniel, é válido isso aqui? Vale, bacana. Até porque ele não gastou muita linha, ele gastou 10% do espaço dele, fez uma introdução, falando que é o motivo de grandes males na sociedade. Quando ele fala que é o motivo de grandes males, ele está fazendo uma afirmação, ele tem aqui aparentemente uma tese, ele só tem que ter um cuidado. Ao escolher a tese, ele optou pelo texto argumentativo, ele precisa sustentar essa tese dele até o final. Tá bom? Vamos lá. Tem gente que participando aqui ao vivo, tá falando assim, ó, vem pra mim. Tem gente que tá brincando, falando, se bem que a sua letra é bonita, né, Daniel? E você é homem. A minha letra não é bonita, né? Minha letra não é bonita, mas eu faço um esforço danado. E eu sou professor, eu tenho que praticar pelo menos porque o meu aluno tem que entender, né? Se escrever não entender, como é que eu vou ser professor? Então, eu faço um esforço danado, mas a minha letra, naturalmente, ela é uma letra pior do que aquela que aparece aqui, tá bom? Vamos voltar, vamos para o texto, vamos lá. Esse debate vem incorporado ao conceito de direito que todo cidadão tem, que é o de se expressar. Todavia, arranjos tecnológicos têm possibilitado brechas para que atitudes de livre opinião sejam expandidas sem autorias imediatas. Com isso, muitas ideias podem ser distribuídas em redes sociais, causando danos a terceiros devido à rapidez da internet. Aí, ponto, exigindo assim a imposição de leis e fiscalizações mais rígidas. Aqui, aparentemente, ele está abordando o primeiro aspecto, mas foi feita uma abordagem não tão clara. Tá? Se você fizer um esforço aqui, você vai ver que ele está abordando a questão dos limites, né? Ele fala aqui sobre a questão, cadê? Aqui, ó, o direito de se expressar. Mas, venha para mim, deixa eu parar aqui, que é bacana a gente parar na correção e dar essas dicas para vocês que estão nos assistindo. Tá? Gente, sejam diretos, sejão objetivos. Como eu te disse, imagina, o examinador tem 800 redações para corrigir. Ele está corrigindo essa redação, às vezes, na madrugada. Ele não vai ficar fazendo esforço para tentar tirar leite da pedra. Ele olhou, procurou aqui, falou, ó, liberdade de expressão e seus limites. Vamos lá, procurar aqui liberdade de expressão e seus limites. Você olha para cá, tem liberdade de expressão e seus limites? Nem limite fala daqui, não tem, não fala nada de limite aqui. Não, então, 9,5 para esse tópico. De quanto? De 0 a 9,5. Quanto que eu vou dar para cá? Né, para esse tópico aqui? Vamos continuar o texto para ver se ele permanece com essa abordagem. O texto dele, observe agora, ó, textualidade, não, volta para mim. O texto dele, a textualidade dele está melhor do que do texto que nós corrigimos anteriormente. A gente consegue ler com mais fluidez, mas
a gente não consegue ver os elementos, por exemplo, liberdade de expressão e seus limites aqui dentro desse parágrafo. E isso pode comprometer a nota dele. Tá vendo o que eu disse? Vamos para frente? Vamos dar uma olhada aí. Vamos lá comigo. Ó. Ainda nesse contexto, o Brasil tem sido vitrine para essa questão. Ó, nesse contexto, o Brasil tem sido vitrine para essa questão, ficou perdido, né? Que contexto, que questão? Com o processo eleitoral, me ajudem aí, recente e conturbado, as chamadas fake news ganharam espaço no debate político. Constatou-se, olha que cuidado, viu gente, o tracinho não é em cima, não é embaixo, não é nem tracinho, é hífen, o hífen é no meio, tá? Constatou-se que nas eleições de 2018, muitas informações foram veiculadas na internet sem autorias. Tá vendo o problema do gerúndio aqui, ó? Seria aqui uma vírgula, engrandecendo assim a discussão sobre esse tema. Evite esses empregos de gerúndios. Se você não souber empregar, evite. E aí aqui eu pergunto para vocês, sobre o que ele falou aqui? Foi sobre A1, A2 ou A3? Sobre o quê? A1, A2 e A3. Aparentemente A1 ele falou lá no outro, era para falar, mas não falou. A2 aqui, quem não se lembra de A2, vamos voltar lá, ó. Mas tá longe, Daniel. Aqui, ó, as fake news e o Estado Democrático de Direito. Será que ele falou sobre A2? Aparentemente não. Vamos para frente, cadê? Aqui. As fake news e o Estado Democrático. Falou sobre fake news, mas fez a relação entre Estado Democrático e Direito? Também não. Tudo bem? Também não. Tá acompanhando comigo, gente? Tá legal? Vamos lá, vamos para frente, ó. Apesar de os brasileiros estarem em um país democrático, o Estado teve que agir. O Supremo Tribunal Federal é reconhecido por muitos cidadãos do país como os guardiões da Constituição Federal. Agora aqui, ó, tá vendo Constituição? Constituição Federal de 1988. Porém, uma parcela da população não aprova, olha esse não aqui, ó, medidas extremas fiscalizadas, como a suspensão das contas, ó, fez uma alusão à suspensão das contas, ó, das redes sociais, ou até em alguns casos, cumprimento de mandados de busca e retenção de bens. Era para falar sobre a suspensão das contas e as possíveis repercussões. A suspensão das contas das redes sociais, lá no texto motivador, né? Mas aqui não tem também. Não tem. Então, vamos para frente. Fez uma alusão à suspensão das contas. Vamos para frente, vamos ver o que aparece aqui. Em síntese, ou seja, em resumo, nota-se que a veiculação de informações falsas transparece, é isso mesmo? Transparece a divisão ideológica presente no país e que há a necessidade de um debate sério e contundente sobre o assunto, pois a repercussão de fatos não comprovados, atrelados a artifícios tecnológicos, é uma perigosa arma que pode gerar danos irreversíveis para a sociedade brasileira, que é diversificada culturalmente. Ponto final. Vem para mim. Gente, cara, hoje eu tô muito feliz, muito contente, né? Eu não sei se é porque eu sou professor, eu me empolgo com isso, eu gosto disso daqui. Em qual outro momento, em qual outro lugar você teria a oportunidade de analisar textos tão diferentes, textos sobre a mesma temática, o tema era o mesmo, mas são pessoas do mundo inteiro, são pessoas que estão escrevendo sobre isso. Isso daqui acontece muito na prova, né? Só como examinador que a gente consegue ver isso, essa diversidade, pluralidade de textos e de competências. Observem, a textualidade aqui desse segundo texto é melhor do que a textualidade do texto anterior, da redação número 1 que nós corrigimos? Sim. Ó, tanto que a gente consegue ler, né? Aqui é porque a questão
legibilidade, a resolução não está tão boa, mas dá pra gente ler. Agora, ele falou sobre o que era para falar? Não. Aparentemente, não sei quem é, tá? Se você estiver me assistindo agora, aparentemente você teve dificuldade de escrever sobre o assunto. Aparentemente. Ou, se não teve, não, Daniel, eu sei falar sobre o assunto. Se não teve, faltou um pouco de planejamento. Nota média para essa redação. Você que acompanha comigo, qual seria a nota de 0 a 30? 0 a 30 não, né? Pensando em 9,5, 9,5, 9,5. Daria aí 27, 28 pontos. Ali uma média de 28, 29 pontos. De 0 a 28 ali. Qual seria a nota média para esta redação? Observe que o texto é bom, tem menos erros, mas não falou sobre o que era para falar, não abordou os assuntos, não desenvolveu os aspectos. E a banca foi muito clara, falou, candidato, você vai desenvolver esse aspecto 1, eu vou te dar até 9,5. Você desenvolve o 2, que eu vou te dar até 9,5. Procure no texto dele A1, A2, A3. Encontrou? Tome nota. Não encontrou? Nada de nota. Qual a nota? De 0 a 30. Vamos arredondar para ficar mais fácil. De 0 a 30 aí. Qual a nota média para essa redação aqui? Gente, as notas são divididas, tá? Existe um sistema de divisão aí, como regra. Você pega cada 9,5 desse, divide em 5. Existem 5 competências ali que você avalia. Se para cada um deles ele atingiu de 1 a 5, e aí dá aquela nota mensurada. Um cálculo bem complexo. Eu não vou entrar aqui nesse método não, porque eu não vou fazer cálculo. Mas uma nota média para essa redação aqui seria, joga lá na tela, por favor, 10 pontos. 30% da nota, e ainda digo mais, está mais para menos do que para mais. Tá? Então, a média da nota aqui, ó, olha o que eu falei antes de corrigir esse texto. É um texto que possui textualidade superior ao texto 1 que nós corrigimos, mas se afastou do objetivo. Não desenvolveu os aspectos que a banca pediu para desenvolver. Não fez aquela correlação entre os tópicos. Não apareceram aqui. E quando apareceram de forma superficial. Lembra do que eu disse? Bacana, gente. O programa está muito bom, muito bom. O conteúdo de hoje eu considero um dos melhores programas, uma das melhores oportunidades que nós temos aí de aprender com a correção. E com a correção a gente aprende muito também. Tem gente que só quer aula de como fazer redação, como fazer. Como fazer muita gente sabe, né? Mas avaliar isso daqui, a pluralidade, textos de pessoas do mundo inteiro que caminham pra gente, oportunidade única, tá bom? Tamo junto. Se você gostou, olha lá, tem gente que fala assim, conseguiria aumentar com recurso? Dificilmente, Soraya. Dificilmente, tá? Entrar com recurso não significa que a sua nota será mudada ou seu recurso deferido. O texto é legível, mas abordou superficialmente, é isso mesmo, Flaviana. Se você gostou do vídeo, aproveita, dá um like e compartilha aí. Se você não é assinante do canal, assine também o nosso canal, tá joia? Vamos mais um? Falta mais uma redação para a gente corrigir na nossa aula de hoje. Tá lá o texto, olha só. Aqui nós temos, vamos fazer aqui uma análise estrutural, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo. Bom, quando eu vejo uma redação dessa, com 4 parágrafos, claro que surge um ponto de interrogação. Porque se são 3 aspectos, teoricamente cada um apareceu em um, ou a pessoa fez introdução e desenvolvimento, ou ela fez desenvolvimento e conclusão, e ficou faltando algo, né? Então, ou fez introdução, desenvolvimento e ficou faltando a conclusão, ou não sei o que fez. Ou pegou um tópico e abordou em 2 parágrafos, mas assim, acende um sinal de alerta, é o que eu quero te dizer. Vamos para frente, vamos dar uma olhada. Olha só, gente, isso daqui, cuidado, tá? As discussões sobre o inquérito das fake news, ó, no STF, revelam a importância da questão atualmente. Nesse contexto, entende-se que o Estado democrático de direito e a liberdade de expressão estão sendo alvo de muito debate em todo o país. Isso se dá em função da suspensão das contas dos investigados no Brasil e no mundo. Corta aí, vem para mim, olha só. Vem aqui. Gostou do primeiro parágrafo?
eu gostei. Observe que nós estamos aqui corrigindo redações. Nós estamos na terceira redação. Então a gente corrigiu a primeira, a segunda. Na terceira, quando você lê um parágrafo desse, responde aí para mim. Ele te ganhou ou ela? Não sei, aqui pode ser ele ou ela. Essa pessoa te ganhou com o primeiro parágrafo dela? Lembrando que nós estamos aqui na terceira redação. Imagina se estivéssemos na 100ª redação. Mas como terceiro lugar, só de ler esse parágrafo, foi melhor do que os outros dois? Sim ou não? Sim. Então ele ganha aí o seu respeito, ele ganha a sua admiração. Isso acontece com o examinador também, gente. O examinador é pessoa. Apesar de ser examinador do coração peludo lá, né, da banca, mas tem pacto, né? O pessoal fala, tem pacto, tem. Mas ganha o respeito. Fala, cara, parágrafo legal, teve um problema aqui com acentuação, tem problema de acentuação? Tem, mas isso aí não comprometeu o texto. Você leu um parágrafo inteiro, teve a ideia, apresentou os aspectos que a banca pediu, ficou legal. Foi melhor do que os outros dois. Então, se ganhou o respeito, provavelmente... E se esse parágrafo foi desse jeito, provavelmente o texto será assim também. É uma expectativa criada. Tá? Uma expectativa criada. Vamos ver se ele corresponde a essa expectativa criada logo no primeiro parágrafo. Vamos para frente. Vamos lá. Em primeiro lugar, conforme a Constituição Federal de 1988, a liberdade de expressão é direito de todos. Todavia, nenhum direito é absoluto, sendo, portanto, relativizado. Nesse sentido, é possível afirmar que um dos principais limites da liberdade de expressão são outros direitos fundamentais. Dessa forma, o direito termina quando começa o do outro. Olha lá, falou sobre direito, liberdade de expressão e os seus limites. Falou? Falou. Parágrafozinho legal, né? O pessoal tá falando lá, acompanhando ao vivo, ganhou meu respeito, bacana. Vamos para frente. Em segunda análise, consoante o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, do STF, as chamadas fake news, que são notícias falsas disseminadas principalmente em redes sociais, estão em desacordo com o denominado Estado Democrático de Direito. Prática essa recorrente no Brasil atualmente. Ok, ele só não explicou como, né, que as fake news estão em desacordo, mas ele falou. Então aqui nós temos algo assim, mais ou menos, precisaria falar como, por que ele está em desacordo, quais seriam os perigos da fake news, dá algum exemplo, mas falou, tá? Falou. Vamos lá para frente, ó. Por fim, com a suspensão das contas dos investigados do Facebook e do Twitter fora do Brasil, acabou gerando motivo de grande debate. A partir disso, há um grande questionamento sobre o poder de um ministro do STF sobre a jurisdição de outro país. Sobre a jurisdição de outro país, a jurisdição tá. Desse modo, fala-se de censura à liberdade de expressão, sendo, portanto, motivo de discussões em todo o país. E aí falou sobre a suspensão e as possíveis repercussões, deu algum exemplo aí, tá valendo, e acabou o texto dele. Então foi isso, ele fez aqui uma introdução para ganhar, ganhou mesmo, ganhou o nosso respeito. O segundo ficou legal mesmo, falou sobre a liberdade de expressão e seus limites. O A2 não ficou tão bom porque não deu exemplos. E nesse A3, eu diria que ficou também um pouco mais ou menos, né? Mas ficou até legal. Então, olha só, qual seria a nota dele aí nos três aspectos? Lembrando aqui, vamos pensar aqui, ó, em A1, a gente pode dar aí para ele, tá aqui, ó, A1. Em primeiro lugar, a Constituição pode dar para ele os 9,5. Tá? Pode dar para ele aí os 9,5. Apesar de que tem alguns pontos, ele vai perder alguma coisa aqui, tá? Em A2, não dá para dar os 9,5, a gente vai dar uma metade aí, vai dar em torno de um pouquinho mais da metade, vai de 5 pontos, tá? 5 pontos. E para o A3, dividindo aí 9 por 5, daria 6, vamos calcular aqui uma média de
6 a 7 pontos, 7 pontos. Mais os 2 pontos lá finais, 1,5 ponto. Vamos lá, gente, me ajudem aqui que eu... 9,5. Mais 5, 14,5. Mais 7, dá quanto? 14,5 dá 21,5. 21,5, 22, 23. A nota dele, calculando aqui a questão dos erros, vamos lá para o quarto parágrafo, ficaria uma média de 25 a 24 pontos. Vamos colocar 24,50. Seria isso daqui mais ou menos, calculando um pouquinho para mais e um pouquinho para menos. Tá joia? Então, dá um pouquinho mais, tá? Dá um pouquinho mais. Tem gente falando aqui que o dono da redação parece ser um homem informado em direito. Olha que bacana, a pessoa já está fazendo uma análise já da formação da pessoa. Se for você, já se acusa aí, sou eu mesmo, eu sou homem informado em direito, para ver se quem foi que disse, Andréia, acertou ou não. Gente, olha que legal. Então a última redação foi a melhor de todas, né? Claro que pode melhorar um pouquinho ali, lembrar, vou trazer alguns exemplos, eu vou polir aqui, mas esta pessoa dessa redação, da terceira redação, não reprovaria em um concurso se tivesse uma redação com um tema desse, porque ela sabe escrever, claro. Quanto mais ela escreve, participa do programa, participa da elaboração, acompanha as correções, ela fala, olha, eu preciso melhorar nisso. Igual a dica que eu dei, se tivesse colocado alguns exemplos, teria ganhado mais nota naquele tópico lá. Então, ela ganha, ela melhora a qualidade do texto dela e para isso que serve o nosso laboratório de redação. Tá joia? Então, você que nos acompanha aí, agradeço muito, muito a participação de todos vocês. Lembro novamente, para vocês ajudarem aqui o nosso programa, deem um like, deem um joinha, deixe o seu joia aí se você gostou, se achar que esse programa também, se esse vídeo pode ajudar, auxiliar alguma outra pessoa, basta clicar na setinha de compartilhar, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus colegas, seus parentes e não deixe de assinar o canal, porque a cada novidade, se você marcar ali nas notificações, você será informado das nossas novidades dos nossos eventos. Tá joia? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.